Tem início o 2º Seminário Nacional de Estágio, Desafios de Inclusão Social e Digital, uma realização do Ministério Público do Trabalho por meio da Coordenadoria Nacional de Estágio e a Coordenadoria Nacional de Combate às Fraudes nas Relações de Trabalho, CONAFRET, em parceria com a Universidade Federal do Ceará, UFC, e a Universidade de Fortaleza, Unifor. O seminário, em sua 2ª edição, tem por objetivo aprofundar o diálogo entre o MPT, as instituições de ensino superior e a sociedade civil sobre a efetivação de políticas públicas voltadas ao estágio, ressaltando sua relevância para a formação profissional e sua conformidade com os princípios da proteção ao trabalho. Lembramos que este evento está sendo realizado em formato híbrido, com transmissão ao vivo pelo canal TV MPT no YouTube. Compõem a mesa de abertura o Coordenador Nacional de Estágio do Ministério Público do Trabalho, o Subprocurador-Geral do Trabalho, Francisco Gerson Marques de Lima, e a professora da Universidade de Fortaleza, Unifor, Carolina Quixadá. Agradecemos a todas as pessoas que nos acompanham presencial e virtualmente. Daremos início aos pronunciamentos. Pedimos gentilmente que, antes da fala, façam sua autodescrição e do ambiente em que estão, em respeito às pessoas que não podem ver. Para realizar a abertura deste seminário, convidamos o Coordenador Nacional de Estágio do Ministério Público do Trabalho, o Subprocurador-Geral do Trabalho, Francisco Gerson Marques de Lima. Boa tarde a todos e a todas. Satisfação estar aqui, recebê-los no nosso ambiente presencial e virtual. Eu sou homem, tenho uma estatura baixa, estou usando paletó azul claro, uso gravata azul escuro com uns detalhes claros também e uma blusa interna também azul clarinha. Hoje é tudo azul. Tenho cabelos que já foram pretos, hoje em dia estão grisalhos, uso óculos. E eu acho que é isso. Eu sou uma pessoa de pele clara. Não sou uma pessoa de pele nem escura, nem muito clara. Medianamente clara. E para que compreendam melhor, sou cearense. Então, eu tenho uma cabeça enorme também, né, como mandam os bons cearenses. Senhoras e senhores, satisfação recebê-las aqui. É com grande satisfação que eu recebo nesta mesa de abertura do 2º Seminário de Estágio promovido pelo Ministério Público do Trabalho, pela Universidade de Fortaleza, pela UAB Ceará e pela Universidade Federal do Ceará, UFC. É uma honra estar aqui, não apenas como professor e procurador, mas também como um dos co-organizadores deste espaço de diálogo, de reflexão e de tanto aprendizado. O estágio ocupa um lugar central na formação dos estudantes, de um modo geral, de direito, de medicina, de administração, de economia, enfim, dos vários cursos que as universidades oferecem. É o momento em que a teoria, aprendida nas salas de aula, encontra a prática nos tribunais, nos escritórios, nos hospitais, nas empresas, nas instituições públicas, nas instituições privadas. Mais que uma exigência curricular, trata-se de uma experiência de amadurecimento pessoal e profissional, na qual se aprende a ouvir, a observar e a compreender as realidades sociais que dão vida ao mundo acadêmico. O estágio é a expressão prática do que se vive na academia. Este seminário tem um mérito especial. Ele não se limita a cumprir uma formalidade. Pelo contrário, ele se abre como um laboratório de ideias e de experiências, no qual estudantes, professores, professoras, procuradores, procuradoras, advogados, advogadas, gestores e gestoras
podem compartilhar trajetórias, desafios e perspectivas sobre o papel do estágio na formação jurídica contemporânea. Vivemos um tempo em que as profissões são constantemente desafiadas por transformações sociais, tecnológicas e culturais. O estágio, nesse contexto, não pode ser visto apenas como rito de passagem, mas como espaço de inovação, de senso crítico e de compromisso, sobretudo ético. Ele nos chama a atenção não apenas ao que o direito, as profissões são, mas que essas profissões podem e devem ser para a sociedade que queremos construir. Este seminário também reforça a importância da cooperação institucional, a parceria entre o MPT, a Unifor e a OAB Ceará, a UFC, traduz uma mensagem. Quando somamos esforços, quando unimos a força acadêmica das universidades ao compromisso social do Ministério Público, oferecemos mais do que oportunidades de estágio. Oferecemos também formação cidadã e compromisso com a justiça social. É bom vermos aqui, ao lado, a professora Carolina, da Universidade de Fortaleza, que faz parte da organização do seminário desde quando esse seminário ainda era um seminário estadual e o oferecíamos no estado do Ceará. Agora se tornou nacional. Vê também a Universidade Federal do Ceará, aqui na pessoa da professora Osileia, sempre me atrapalho, professora. Na professora Osileia, seja muito bem-vinda. A Universidade Federal do Ceará também é co-organizadora desse evento. A OAB Ceará, por meio da coordenadoria de estágio, na pessoa do professor Rogério, que não pôde estar conosco aqui, por uma razão particular de saúde. E o MPT, que ora eu represento, juntamente com a palestrante de hoje, a professora a doutora Guadalupe, procuradora regional no trabalho, que já foi coordenadora nacional de estágio do MPT e tem uma experiência longa, larga no mundo do estágio. Satisfação tê-la conosco. Como podem perceber, na organização do evento entre OAB, Unifor, UFC e o MPT, somos 2 homens e 2 mulheres, também equilibrados, né? E temos aqui a nossa palestrante, que é a doutora Guadalupe, para fazer o desequilíbrio de qualidade. E em nome dessas pessoas que estão aqui presentes, eu cumprimento todos que nos assistem, os estagiários, as estagiárias, meus colegas, procuradores e procuradoras, que nos estados também estão nos assistindo. Aos estudantes, deixamos aqui uma palavra de incentivo. O estágio não é apenas uma etapa obrigatória, é o início de uma trajetória. Aproveitem cada oportunidade, cada orientação, cada desafio, permitam-se errar e aprender, mas jamais deixem de agir com responsabilidade, ética e humanidade. O estágio, em última análise, é um convite a sonhar grande e a assumir o compromisso de transformar realidades por meio da profissão e por meio do trabalho. Para aqueles que desejarem acompanhar mais informações sobre estágios, recomendamos também visitar o portal Mundo do Estágio. E já anunciamos que foi instalada uma IA, uma inteligência artificial, no portal, que orientará os estagiários e estagiárias e todos os internautas em sua trajetória. Essa IA será melhor apresentada amanhã, mas já podem testá-la e compartilhar suas experiências conosco para que possamos aperfeiçoar nosso assistente tecnológico. Aliás, sugestões são sempre bem-vindas. Que tenhamos, então, excelente seminário, qualidade nas palestras é que não faltará. Obrigado. Com a palavra, a professora da Unifor, Carolina Quixadá. Muito bem, boa tarde a todas e a todos. Vou fazer, então, minha audiodescrição
Sou uma mulher branca, de quase 50 anos, estatura média, com cabelos lisos e mechas aloiradas, que agora eu tô aloirada, né, professor? Porque da outra vez eu tinha cabelos pretos, né? Então as mulheres estão sempre mudando aqui de... Continua bonita como sempre, professora. E são cabelos lisos, na altura do ombro, tem um cabelo, olhos também castanhos escuros. Estou vestindo uma blusa branca, com um blazer azul, com listras azuis mais claras. Bom, na sua pessoa, professor Gerson, saúdo a todas e todos que estão aqui no auditório, né, conosco, e também os que nos acompanham, né, pela internet. É uma satisfação muito grande por estar podendo realizar, né, pela segunda vez esse Seminário Nacional de Estágio, em parceria com o Ministério Público do Trabalho, com a Universidade Federal do Ceará. É de uma satisfação assim imensa. E é uma satisfação também porque eu estou aqui representando, né, a Universidade de Fortaleza, na pessoa do magnífico reitor, o professor Randall Martins Pompeu, e assim, uma alegria realmente extraordinária. É extraordinária porque estágio é um tema complexo. Ele fala, amanhã, na minha palavra, na minha palestra, eu vou falar um pouco sobre a perspectiva da empregabilidade, estágio e a correlação com a empregabilidade. Mas é sempre bom lembrar que estágio é um tema que envolve muitos atores, instituições de ensino, os alunos, né, e alunas, que são os estagiários, e as unidades concedentes, que são instituições, por sua vez, que podem ser públicas ou privadas, de pequeno, médio e grande porte. Então, são vários atores, né, uma dinâmica muito, realmente, peculiar em cada uma delas. E, então, nós temos muitas variáveis, né, e nuances que precisam ser amadurecidas, precisam ser discutidas, e esse é o tipo do evento que a gente vai justamente discutir, né, alguns desses aspectos que o tema traz. E então, assim, estou muito feliz de poder, mais uma vez, aqui, professor Gerson, estar com você, né, e com o professor Rogério, também, que não pôde estar aqui conosco hoje, na coordenação desse evento, né, mas que está aqui com a professora Osileia, representando a UFC. Quero desejar a todos um excelente evento, dizer que as palestras vão ficar, né, gravadas, disponíveis no nosso hot site, mundodoestágio.com.br. Então, só mesmo desejar a todos e todas um ótimo evento, tá bom? Teremos agora a palestra magna a ser proferida virtualmente. Se você nos incomodar, gostaria de passar a palavra também para a professora Osileia, da UFC. Sim, claro. Professora Osileia, com a palavra. Olá, todos me escutam? Sim. Sim. Sim, boa tarde a todos e a todas, né? É uma honra, né, estar aqui representando a Universidade Federal do Ceará, na qualidade de coordenadora de estágio, na abertura desse segundo Seminário Nacional de Estágio. O reitor da UFC, professor Custódio Almeida, manda um abraço para todos vocês, assim como também o pró-reitor de graduação, o professor Davi Romero. E este é um evento, como já dito aqui, né, promovido pelo Ministério Público do Trabalho, em parceria com a Unifor, né, a OAB Ceará Estágios e também com a UFC. Eu quero saudar a todos, em nome do procurador e professor da UFC também, o doutor Francisco Gerson Marques de Lima, que está aí à mesa, e a minha colega, né, Carolina Quixadá, coordenadora de estágio da Unifor, com quem dividimos essa mesa de abertura, né? Este encontro, ele reúne um tema que é essencial, que são os desafios de inclusão social e digital.
E acredito que mais que refletir sobre os caminhos do estágio no Brasil, esse seminário, ele nos convida a pensar no papel transformador que essa experiência de estágio tem na vida dos nossos estudantes, na construção da cidadania, na preparação para o mundo do trabalho. O estágio realmente é, de fato, um agente de inclusão social. Ele aproxima o estudante do mercado de trabalho, especialmente nas universidades públicas federais. Ele assume um papel vital. Hoje, mais de 50% de nossos estudantes são cotistas e muitos em situação de vulnerabilidade socioeconômica. Então, para esses estudantes, o estágio ele não representa apenas uma oportunidade de aprendizado prático, mas ele também representa a condição para permanecer na universidade e concluir sua graduação. Então, assim, preciso destacar também nessa inclusão que nós temos também estudantes com deficiência e há cursos cujas matrizes curricular incluem estágios, né, na maioria deles, mas essencialmente os cursos de licenciatura, que inclusive pelas novas diretrizes curriculares nacionais de 2024, eles terão estágios já a partir do primeiro semestre. E a inserção deste estudante no campo profissional, ele precisa ser acompanhada de sensibilização, acessibilidade e compromisso social por parte das instituições concedentes de estágios, sejam elas instituições públicas ou privadas, né? Portanto, mobilizar a sociedade, os órgãos públicos, as empresas, para ampliarem a oferta de estágio, significa, acima de tudo, construir um verdadeiro programa de inclusão social e que o Ministério Público do Trabalho colabora fortemente para isso. No outro tema que esse seminário trata, que é sobre a inclusão digital, no mundo digital, os desafios ainda são maiores. A tecnologia e a inteligência artificial já estão transformando, né, o trabalho. E o estágio, ele precisa ser também esse espaço, né, de renovação, responsabilidade e que prepare nossos jovens para atuar com ética, criatividade e humanidade, né, em ambientes cada vez mais digitais. Responsabilidade ética, né? E na UFC, nós acreditamos que o estágio é a ponte entre a universidade e o mercado de trabalho. É um espaço de aprendizagem, de prática, de inovação, mas também de transformação de vida. Acredito, né, que as pessoas que estão aí no auditório e que também as pessoas que nos acompanham ao vivo, online, ou que assistirão depois essa projeção, e assim, estamos cercados de pessoas comprometidas com essa pauta. Por isso, é um grande motivo de celebrar essa esperança de inclusão social, de inclusão digital. Então, eu quero aproveitar esse momento para expressar o meu sincero agradecimento a todos os palestrantes, moderadores, a equipe de organização deste seminário. E aí, faço esse agradecimento em nome da magistrada Guadalupe Couto, que virá logo mais sua palestra. Então, são vocês que tornam possível esse espaço de diálogo, de construção coletiva e que dão vida a um evento tão necessário para fortalecer o estágio no Brasil. Que esse seminário seja esse espaço de diálogo, de partilha de experiências e, sobretudo, de uma construção coletiva de soluções. Que possamos sair daqui, no final desse seminário, amanhã, fortalecidos nessa missão de assegurar que o estágio continue sendo uma oportunidade de crescimento humano,
acadêmico e profissional para todas e todas, porque o estágio, ele significa mais do que formar profissionais. Estágio, ele significa transformar vidas. Então, todos vocês sejam muito bem-vindos e bem-vindas em nome da UFC ao 2º Seminário Nacional de Estágio. Muito obrigada. Teremos agora a palestra magna a ser proferida virtualmente pela vice-coordenadora nacional de estágio, a Procuradora Regional do Trabalho, Guadalupe Touros. Bem-vinda, doutora Guadalupe. A palavra está com a senhora. Boa tarde a todos e a todas. Vocês estão vendo? A tela apareceu para vocês da apresentação? Sim. Ah, beleza. Então, vamos lá. Cumprimento o Dr. Francisco Gerson, nosso subprocurador do trabalho, coordenador nacional do estágio. É uma honra trabalhar com o Dr. Gerson na coordenadoria, e é uma honra também palestrar nessa aula, nessa palestra magna. Cumprimento a professora Carolina Quixadá, da Universidade de Fortaleza, e também a professora Osileia, que já até batemos um papo aqui, né, professora, sobre trabalho escravo doméstico e todas as circunstâncias que permeiam o tema, que inclusive ela disse que vai trabalhar com o pessoal de letras, né, dos estudantes da graduação em letras. Até dei sugestão de livros. Olha, a gente está à disposição aqui no Ministério Público do Trabalho para apresentar um pouco dos casos, as nossas realidades, né, o que a gente vivencia enquanto procuradores do trabalho. Nós vamos até os locais, né, até as residências, quando é trabalho escravo doméstico, a gente faz o resgate. É um trabalho muito interessante e que é importante a gente apresentar para a academia, justamente porque a academia faz esse link, né, da realidade com o estudo, né, com a teoria. Bom, cumprimento a todos e a todas que estão nos assistindo. Estou muito alegre e honrada por estar aqui nessa palestra. E antes de eu iniciar, eu gostaria de falar o poder transformador que o estágio também operou em minha vida. Eu fui estagiária, hoje estou procuradora regional do trabalho, aqui em Cuiabá, mas eu estagiei no Ministério Público do Estado de Santa Catarina, eu sou natural de lá, na vara criminal de um município próximo a Florianópolis, que é a vara de São José, durante os anos de 91 a 94. E na época a legislação permitia que se ficasse por mais de 2 anos no mesmo estágio. E foi a partir do momento que eu conheci o Ministério Público, ainda que, né, nas atribuições criminais, que eu me apaixonei pelo Ministério Público e hoje estou aqui, né, membro do Ministério Público do Trabalho. E na época, eu digo que a minha promotora, né, minha promotora de justiça, né, com quem eu estagiava, nós tínhamos muito júri. E os júris, como vocês sabem, são demorados. Então, ela marcava justamente para as sextas-feiras, ela e a juíza da vara de trabalho, para que os estagiários pudessem participar e não chocar com as aulas da faculdade. Então, muitos júris a gente varava à noite. E ela fazia com que os estagiários do gabinete dela explicassem. Primeiro, a gente tinha que montar todas as teses do júri. Já estavam, claro, no processo, mas a gente fazia toda a pesquisa. E quando tinha que explicar para os jurados, que são pessoas leigas, né, da sociedade, que vão julgar
o crime que está ali contra a vida, cabia ao estagiário explicar o que era dolo, culpa concorrente, e era muito interessante. Perícia, imprudência. Fizemos muitos júris de feminicídio, só que na época não se destacava tanto, né, a questão do feminicídio. Fizemos até júri de acidente de trânsito com morte, bem interessante, de aborto. Então, assim, foi uma experiência muito rica na minha vida. E essa promotora, ela gostava de representar. Então, ela fazia quase que um teatro explicando a cena do crime. Então, não tinha para ninguém. Ela ganhava todas e sempre saía com resultado positivo, né? Condenando os homicidas, né? Os réus que estavam ali sendo julgados. Ou também a possibilidade de júri quando há tentativa de homicídio. E a condenação era certa. E ali eu aprendi o que era o Ministério Público e me apaixonei. Mas depois, durante a faculdade, um desembargador que me deu aula, ele me convidou para trabalhar no jurídico de um banco, intermediado pelo CIEE. Foi onde eu tive a primeira experiência com o CIEE. E no primeiro setor que me colocaram foi de execução. E aí, execução, assim, era de notas promissórias, também execução de empréstimos, né, que o banco fazia, era o Banco do Estado de Santa Catarina. E aí, muitas vezes, os clientes, né, o executado, ia lá no banco, no departamento jurídico, conversar com o advogado e expor toda a situação. Agricultores muito simples do interior do estado, que às vezes perdiam a safra, por conta da chuva, por conta de praga, e o banco, para ele, a execução era execução e o advogado nada podia fazer. Então, aquilo me deixava muito condoída, e até que eu fiquei só 2 meses lá e disse que eu não queria, porque era muito sofrimento, não fazia parte do meu perfil. E aí eles me recolocaram, olha como é que é a vida, no departamento trabalhista, das defesas trabalhistas. Então, eu fiz muita contestação de ações propostas por trabalhadores em face do banco. Então, ali, eu me apaixonei pelo direito do trabalho. Só que hoje, né, a vida me fez unir o útil ao agradável, né? Hoje eu sou procuradora do Ministério Público do Trabalho. Então, valeu toda a experiência numa vara criminal, até porque durante 24 anos eu atuei na erradicação do trabalho análogo de escravo, que também é um crime, previsto no 149 do Código Penal, e aliei a questão trabalhista. Então, o estágio, para mim, foi de extrema importância. Na época que eu fazia estágio, eu não sabia da existência do Ministério Público do Trabalho. Então, o que eu sugiro para os estagiários, levem com amor. E se vocês, com amor, com afinco, e se vocês sentirem que não tem o perfil para aquele tipo de atividade, peça para sair, peça para ser recolocado, como eu fiz. Eu não me sentia bem na execução, né, naquele departamento de grandes execuções, e saí e tive a sorte de ir para o departamento, para o setor trabalhista. Aí agora, vocês estão vendo aí, eu quis colocar outros memes, mas existem direitos autorais, então eu respeitei. Esse aqui estava liberado. Então, estagiário, quem nunca se divertiu com os memes de estagiário, né? Sempre colocando a culpa nos estagiários, pelas coisas erradas que acontecem. Mas vocês estão num momento de realmente aprender. Então, essa é a fase que vocês podem e devem
perguntar, errar, serem corrigidos para acertar, né? Claro que por trás desse humor, né, desses memes que envolvem os estagiários, há uma crítica, né, sobre as expectativas, as condições de trabalho e a realidade dos estagiários. Tem um meme que mostra o chefe desesperado porque o estagiário não comprou café. Então, com a lei do estágio, que amanhã vai completar 17 anos de vigência, eu acredito que não se admite mais, né, e até que os estagiários saibam dos seus direitos e deveres, que eles não se submetam mais a essa ordem de comprar um lanche ou comprar o café, porque isso não é atividade de estagiário. Mas o que os memes funcionam como uma forma de comunicação, né? Com humor, é uma forma de comunicar com humor e fazer uma crítica, né, sobre, inclusive, a precarização do estagiário. Aí tem um também que eu vi, quando tem desenhos que a gente morre de rir, que é quando o estagiário vira responsável por tudo. E aí revela realmente essas angústias vivenciadas, é uma denúncia social. Por isso que eu trouxe aqui, gostaria muito de fazer, eu até me programei para fazer essa palestra só em cima dos memes, a partir dos memes começar a falar, mas infelizmente eu tenho que respeitar os direitos autorais, então não pude. Fiquei só com esse e está de bom tamanho, vocês entendem o que eu queria, né? Até onde eu queria chegar com esses memes. Bom, como já disse pelo nosso subprocurador e pela Osileia também, a professora Osileia, o estágio é uma ponte, né, entre a formação e o mercado de trabalho. Eu vejo o ensino na academia, né, essa junção, essa conjugação do teórico com a prática como os alicerces de um prédio. Imagine que o prédio seja a sua carreira sendo construída, né? Então, quem já viu um prédio ser construído vê que, né, até dá uma barulheira bem grande, quem já teve a infelicidade de ter um prédio construído do lado da sua casa, sabe que aquelas estacas, né, o que elas são? São os pilares, né, desse prédio, dessa construção, e que elas têm são elas que são o equilíbrio dessa obra, né, desse edifício. Se uma estaca dessa, se um pilar desse colapsar, vai prejudicar o outro. E por que eu estou falando isso? Porque eu tive oportunidade de investigar empresas que utilizam o estágio como fraude à relação de emprego. Uma delas era até uma emissora de TV especializada em esportes, em transmissão de esportes, e que os estagiários, estudantes de jornalismo, eles eram responsáveis pela preparação das matérias sobre os resultados dos jogos, geralmente do domingo, né, dos finais de semana, e da quarta-feira. Por conta disso, eles madrugavam, eles ficavam até tarde na madrugada, né, varando a madrugada do dia de segunda ou da quinta-feira. A empresa até fornecia um voucher para que esses estagiários pudessem voltar de táxi para casa, de madrugada. E o que acontecia? Eles voltavam muito tarde, muitos tinham aula de manhã, 7h30, por exemplo, né, na universidade, e eles não tinham condições físicas e mentais de irem à aula, porque eles estavam cansados das atividades extraordinárias do estágio. E aí, o que aconteceu com esses, dos mais prejudicados, os maiores prejudicados desse caso foram dois, que de tanto eles eram considerados os melhores, e de tanto eles perderem aula, eles foram né, reprovando nas disciplinas até serem jubilados. Então, eles não conseguiram colar grau.
eles não são jornalistas. E aí, uma prática dessa empresa era, quando faltava pouco e quando via que o estagiário era bom, até contratava esse estagiário por prazo determinado, e aí, quando esse estagiário colava grau, os que colaram, né, 2 que não conseguiram, eles eram dispensados. Há um corte na empresa, justamente porque, a partir do momento que ele se tornava um jornalista, o salário tinha que ser maior. Então, assim, era uma prática recorrente da empresa. Contrata por prazo determinado, um pouquinho antes de finalizar o período de estágio, para depois mandar embora. Então, o que eu quero dizer para vocês é a importância que vocês prestem atenção nesse equilíbrio entre a teoria e a prática, né? Os pratos dessa balança, eles não podem pender para nenhum lado, né? Então, não queiram. Muitas investigações de estágio, né, com as vítimas em que eu conduzi, eu sentia, por parte dos estagiários, uma pressão, uma vontade muito grande de serem absorvidos pela empresa. Claro que quando é um órgão público não pode, porque existe a vedação, né? O ingresso só se dá por meio do concurso público, artigo 37 da Constituição da República. Mas, quando é uma empresa privada, existe até uma certa política por parte de muitas empresas de incitar esses estagiários a fazerem horas extras, a trabalharem além das 6 horas da jornada prevista, porque isso vai demonstrar, sabe, um apreço pela empresa, uma dedicação maior, e não é isso. O estágio é justamente para conciliar essas 2 etapas. Existe uma lei que prevê um número de jornada máxima. E se vocês levarem a sério com equilíbrio, com ética, com seriedade, vocês vão conseguir uma vaga no mercado de trabalho. Ainda que não seja nessa empresa, mas vai ser noutra, porque vocês vão estar preparados, né? E eu vou dar até um exemplo que parece um pouco bobo. Não tente pular etapas. Tem estagiário que já começou o estágio, já pensa, eu quero ser efetivado pela empresa, né? Eu sei que existe a realidade social, muitas vezes exige que esse estagiário consiga realmente se colocar no mercado de trabalho, ter um emprego, mas eu vejo essa angústia e essa ansiedade de logo se colocar nessa empresa como um bebê. Sabe o bebê que pula, a criança que pula a fase de engatinhar e já quer andar direto? Então, assim, pular etapas pode ser prejudicial para o crescimento desse estagiário enquanto profissional. E justamente, como disse a professora Osileia, é um momento de construção. Então, essa construção tem que ser feita de uma forma consciente, equilibrada, responsável. Outro relato que eu ouvi também, aí já é de uma pessoa conhecida, que ela estava me contando, né, que uma amiga está fazendo um estágio em serviço social e que e que chegou lá, a supervisora não passa nada para ela fazer e ela está bem. Está bem porque ela está ganhando a bolsa e está tranquilo. Aí eu imediatamente falei, não está nada tranquilo, porque ela está desperdiçando uma fase importante da vida dela. É importante que ela faça estágio, é importante que ela tenha um supervisor desse estágio e que realmente verifique as atividades dela. Isso é para o crescimento, porque depois, quando ela tiver o canudo na mão de serviço social, né, se tornar uma assistente social, ela não vai poder errar. Claro que todo ser humano erra, todo profissional erra, mas aqueles erros básicos que a gente tem enquanto estagiário não vai ser admitido. Então, ela tem que conversar com
o supervisor ou com alguém, ou sair do estágio, procurar alguém que realmente a faça crescer profissionalmente. Né? Esse é o conselho que eu dou. Eu não estava feliz na execução do banco, no setor de execução, e saí, e foi uma bênção, porque aí eu conheci de perto o direito do trabalho e hoje estou aqui. Né? Então, por isso que eu fiz questão até de contar a minha trajetória. Outro estágio que eu tive a infelicidade de investigar são em escritórios de advocacia. Vários escritórios de advocacia exigem do estagiário o labor em hora extraordinária para terminar determinada peça, em prejuízo da frequência na universidade. E isso é ruim para o estagiário. E outra coisa também que eu tive contato foram estagiários de escritório de advocacia, principalmente aqueles grandes escritórios que tipo escritório de massa, né, de contencioso de massa, que eles simplesmente contratam um estagiário para trocar o número do processo, o nome das partes e ver se está certa a peça. Não tem poder nenhum de trocar a redação, de crescer em termos de teoria, de colocar ali o aprendizado e de conciliar o que está aprendendo na faculdade de Direito. Saia desse estágio se você estiver numa situação dessa, porque não vai contribuir em nada para a tua carreira no início. Isso vai ser péssimo, né? Então, são essas dicas que eu tenho, assim, para quem já investigou muitas empresas que fraudam a relação de emprego por meio de estágio. Bom, então, o estágio é essa ponte entre a formação e o mercado de trabalho. Nós estamos passando por uma revolução digital, é muito importante. Eu não condeno a utilização da inteligência artificial, mas a inteligência artificial tem que ser utilizada para nos auxiliar como um apoio. Eu tenho muito receio do futuro, principalmente dos trabalhadores que trabalham, que vão ser efetivados mais tarde como, como é que eu posso dizer, produtor de peças, né? Tanto no direito, ou até, eu penso, numa vaga de emprego para um outro curso, que precisa fazer uma redação ou uma prova. Porque na hora da prova, num concurso público ou uma prova para ingressar no mercado de trabalho, né, numa determinada empresa, não vai ter inteligência artificial para fazer a tua redação, para dar resposta. Então, vocês podem utilizar, sim, a inteligência artificial, mas não deixem de treinar a redação, porque senão vai chegar na hora que vocês realmente vão precisar e não vão ter a experiência, né, a prática de colocar no papel aquilo que entendem que é correto, porque não sabe escrever. Hoje a gente já enfrenta muitas situações, até no MPT, de procuradores que reclamam que os estagiários de direito já não estão sabendo redigir como antes. Então, aprimorem-se, não utilizem a inteligência artificial para substituir a tua criatividade, a tua forma de pensar e de colocar o que tem que ser feito, né, numa peça processual. Esse é um recado muito importante que muito realmente me preocupa. Bom, o que é o estágio, né? É uma espécie de trabalho, como eu já falei, não é um emprego. E uma coisa que realmente também muito me preocupa é a supervisão desse estágio. O artigo 9º da Lei de Estágio diz que com certeza o seminário foi previsto por conta do aniversário da lei, que vai ser amanhã, né, 17 anos,
O artigo 9º da Lei de Estágio, ele estabelece que o supervisor, ele tem que ter formação na mesma área do curso, né, do estagiário, ou pode possuir uma experiência na área. Nessa empresa que eu entrei com a ação, que eu falei dessa empresa jornalística, o supervisor dos jornalistas, ele era formado em administração de empresa. Ele até tinha muita experiência em edição de imagens. Mas pensem bem, eu fico até, eu questiono, sabe, uma supervisão dessa natureza, que eu acho que não é a mais correta. Mas isso eu não coloquei na ação. Bom, eu acredito que vai ser a professora Carolina que vai falar sobre os direitos básicos dos estagiários, né? E eu já tratei um pouquinho aqui. Quando fala da Bolsa Estágio, tem até um meme que é o Chico Buarque, quando era jovem, uma foto dele, ele sorrindo, dizendo, ele recebeu o 13º, e olha a expressão do estagiário. Aí o estagiário que não recebeu o 13º, porque ele não é um empregado, sério. Então, assim, chega a ser engraçado, infelizmente eu não trouxe aqui, mas se vocês tiverem a oportunidade de ver depois, é interessante. Bom, falo aqui como direito básico da jornada limitada, já contei casos para vocês. É recesso garantido, né? Todos têm um direito a um recesso de 30 dias, não é férias, porque não é empregado, e não tem direito a 1/3. Então, é um recesso garantido que pode coincidir com as férias escolares. O seguro obrigatório e um recado aqui, né, que o estágio ele não é uma forma de conseguir mão de obra barata, né? Ele é um aprendizado com regras claras e direitos garantidos. E cabe também ao estagiário ler a lei do estágio para saber o que lhe cabe, né? Quais são os seus direitos e suas obrigações. A universidade tem um papel extraordinário neste acompanhamento. É extremamente importante que a universidade acompanhe se esse estágio realmente está sendo executado nos moldes que estão lá escritos no termo de compromisso ou no formulário que é apresentado pelo estagiário. Muitas vezes eles copiam, né, as atribuições e não fazem nem a metade daquilo. Então, é importante também que a universidade fiscalize e qualquer denúncia, qualquer fraude, denuncie ao Ministério Público do Trabalho. Nós estamos aqui justamente para investigar essas fraudes e tentar preveni-las. O papel do Ministério Público é de prevenção, é de que realmente a lei de estágio seja cumprida, né? Não posso me alongar muito, já estou passando a hora. Também vai ser debatido, que eu achei muito interessante, né, nesse segundo seminário, o estágio na área digital, né? O estágio pode ser feito de forma telepresencial, né, com home office. Eu confesso que, enquanto procuradora lá no Rio, eu tinha muita dificuldade de acompanhar o estagiário em home office. Primeiro, porque eu não tinha controle de que se realmente ele estava plugado, né, se ele estava ligado ali. E o bom do estágio é que ele seja presencial, porque esse contato, essa troca de ideias que tem com o supervisor, com os colegas de trabalho, é extremamente necessário para a formação dele. Então, se vocês tiverem oportunidade de irem presencialmente, não percam, vá, porque vai ser extremamente importante esse ambiente de trabalho para o crescimento, para o aperfeiçoamento, né? Bom, há um recrutamento digital, eu fiz uma pesquisa nesse sentido, mas nós já temos o caso, né, bem polêmico da Amazon, que fez um recrutamento e ele tinha, infelizmente, vieses discriminatórios com relação a mulheres. O caso é bem famoso, que houve uma seleção,
um recrutamento e só, até então, para aquele cargo só havia homens brancos. E aí o algoritmo, né, marcado por esse viés, acabou só selecionando candidatos homens brancos. Então, assim, num recrutamento digital, é importante, já que a gente está falando aqui também em inclusão, que seja fiscalizado, monitorado esses algoritmos para que essas práticas discriminatórias não perpetuem. Inclusive, eu coloquei também a discriminação por CEP. Lá no Rio de Janeiro, nós temos trabalhadores, estagiários que moram muito distantes do local de estágio. Então, que não haja essa discriminação pelo CEP. Vamos ao próximo. Então, os riscos e oportunidades na digitalização. O que eu quero que vocês reflitam aqui é que a tecnologia, ela amplia horizontes, mas exige consciência sobre os limites e direitos digitais no ambiente de trabalho. Então, temos que ficar de olho na sobrecarga de trabalho, na perda do aprendizado, que é feito num ambiente presencial. Enfim, tivemos recentemente a dispensa em massa por parte do Itaú, que só considerou, né, uma notícia recente, o número de cliques dos profissionais. Então, assim, como fiscalizar esse trabalho do estagiário para que realmente não haja nenhuma discriminação, nenhuma injustiça, né? O avanço é necessário, mas temos que ter cuidados. Uso ético da inteligência artificial, né, no aprendizado. E aí, aquela minha preocupação que eu já externei. Tome cuidado para que a substituição, não haja uma substituição do seu raciocínio, né? E que acabe que você perca a prática de colocar, de externar o seu conhecimento, porque a inteligência artificial está fazendo por você. Então, por fim, eu proponho justamente esse equilíbrio entre o estágio, tecnologia, a parte teórica com a parte prática, respeitar, conhecer os direitos que já estão garantidos, né, na lei, fazer o uso da tecnologia de forma consciente e como é que eu posso falar? O mercado, ele sempre exige uma experiência prévia, né, na área mesmo para iniciante. Então, o estágio bem feito, ele pode ser uma ponte para comprovar essa experiência, né? E não podemos, e isso aí vai ser objeto do seminário amanhã, permitir a exclusão de jovens periféricos, pretos, né, indígenas, com deficiência, nessa etapa tão importante da formação profissional. O estágio, ele precisa ser democratizado, ele deve abrir portas e não reproduzir desigualdades, né? Então, desejo a todos os participantes, palestrantes e organizadores, muito sucesso nos painéis de amanhã e que os temas sejam profícuos, né? Sucesso a todos, muito obrigada pela oportunidade. Estou por encerrada a minha fala. Muito obrigada, doutora Guadalupe, agradecemos a participação da senhora. Deixa eu parar de compartilhar aqui. Alguém quer fazer alguma pergunta? Alguém aqui presencialmente tem alguma pergunta a fazer, se quiser. Vamos dar uma olhada aqui se tem alguma pergunta no chat. Posso fazer alguma pergunta para a doutora Guadalupe? Sim. Doutora Guadalupe, o que a senhora, na sua visão, né, aí, parabéns pela belíssima explanação, primeiramente isso, né, e na sua visão,
quais são as novas competências que os estagiários eles precisam desenvolver, né, para acompanhar essa mudança digital. Eu tenho essa pergunta, né, competências que eles precisam desenvolver. E a segunda pergunta, né, como o seminário ele trata aí de inclusão social, né, como podemos garantir que esse espaço da inclusão digital, ele também considere essas desigualdades de acesso à tecnologia. A senhora acabou de comentar aí sobre né, vários exemplos de inclusão, né, então, eram essas duas perguntas. Que habilidades a senhora acha, que competência a senhora acha que eles precisam desenvolver e como podemos, né, garantir que essa inclusão digital seja levada em consideração essas desigualdades de acesso à tecnologia, aí na questão do estágio totalmente virtual ou híbrido, né? Obrigada, professora Osileia. Tentei aqui expor assim, um pouco da minha experiência como estagiária e na prática como procuradora. Então, eu fui mais humana possível aqui, né? Sem frases feitas, mas assim, na tentativa de externar o que eu sinto acerca do tema. Bom, realmente essa desigualdade no acesso é preocupante, né? Porque nem todos têm acesso à internet. Esse problema foi muito debatido na época da pandemia, não sei se a professora se recorda, porque havia até um debate se haveria possibilidade, isso muito no Rio de Janeiro, não sei se nos outros estados da federação, de entregar tablets, computadores e até pagar o acesso à internet a muitos estudantes para poderem acompanhar as aulas online. Realmente é um problema que a gente tem enfrentado. Não sei se numa situação de estágio, professora Osileia, o próprio concedente, né, a própria empresa que está contratando esse estagiário, se ela aceita esse estágio da forma remota, então ela que dê esse acesso ao estagiário. Essa é a minha opinião. Então, ela providencie a internet, né, um pacote de dados com o aparelho necessário, um notebook ou um tablet, para que esse estagiário possa fazer esse estágio na forma remota. E quanto às competências, habilidades, é tão complicado dizer isso, porque a gente até na vida prática, eu não tenho curso de computação. Então, assim, muito erro e acerto a gente vai na tentativa. Então, assim, não entendo que o estagiário tenha que ter uma habilidade específica para tratar com TI, né, com as tecnologias, mas que ele saiba fazer uso da inteligência artificial de forma responsável. Essa é a minha opinião. Não sei se respondi. Respondeu, muito obrigada. Nossa, eu que agradeço. Eu devolvo, então, a palavra ao doutor Francisco Gerson para suas considerações. Professora Carolina gostaria também? Professora Carolina gostaria de fazer umas considerações também. Doutora Guadalupe, primeiro agradecer aí a sua explanação, né? A sua palestra foi riquíssima e adorei o tom humano que foi dado, né? Trazendo aí à tona a sua vivência, né? Enquanto estagiária. Eu acho que todos nós que já temos algum tempo no mundo do trabalho, temos algumas recordações, né? Sobre esse período e dizer assim que a senhora, ao nos dar, né, os seus exemplos de estagiária, nos trouxe aqui uma reflexão primeiro da flexibilidade, né, que o estagiário precisa ter, no sentido de entender que algumas situações elas vão exigir um pouco mais
de entendimento daquela especificidade daquele ambiente de trabalho. Então, quando a senhora comentou, né, que as sessões dos júris, né, iam até a noite, varavam à noite, né, nas sextas-feiras, então, ou seja, se estendiam, né, então mostravam uma flexibilidade, tinha que entender essa especificidade daquele ambiente de trabalho no qual a senhora estava inserida. E me trouxe aqui também a ideia dessa abertura, né, dessa mente aberta e de se oportunizar também no estágio, por meio do estágio. Quando a senhora comentou, diz, olha, fui alocada num determinado setor, me vi, né, não satisfeita, não dialogando, né, não conectada com aquelas funções e pedi para sair, né, então, e foi para um setor muito mais feliz, né, como a senhora mesmo colocou. Então é isso, eu acho que vale a pena a gente fazer essa reflexão, né, com os alunos que aqui nos escutam, dessa oportunidade, né, dessa mente aberta que é necessário ter, né, e ser, inclusive, né, isso demonstra um pouco também de autoconhecimento, né, de entender quem nós somos, do que gostamos. Então, isso faz parte também dessa transformação, né, que essa vivência nos... Dessa mente aberta que é necessário... A tecnologia, professor. Que dessa oportunidade, né, assim, que o estágio nos faz viver. E para além disso, eu acho que essa flexibilidade, também voltando ao tema flexibilidade, que estava aí na sua fala, mostrou assim, um pouco dessa descrição, né, das atividades. Por meio do meme, eu achei ótimo que a senhora trouxe aí o meme. Assim, porque no mundo do trabalho, muitas vezes, nós vamos nos deparar realizando atividades que não estavam descritas no nosso plano de carreira, né? Na descrição do nosso cargo. E é preciso entender que é preciso, assim, encarar, né, com ativez, né, esses desafios que nos surgem. E no estágio não seria diferente. O estágio é uma atividade no mundo do trabalho, não é? E aí, assim... sobre a questão da efetivação, me permita fazer assim uma consideração, porque realmente é o que eu vou trazer na minha palestra de amanhã, né? Nós temos muitos chapéus, né? Nós temos chapéus diferentes, atores diferentes. Então, de fato, nem toda empresa, né, mesmo que seja privada, terá condições de efetivar os estagiários. Todos aqueles por quais lá passam. Mas nem por isso a empresa vai estar com demérito. Não, pelo contrário, né? Nós precisamos louvar que as empresas estão dando oportunidade para que esses alunos, né, ali passem e ali deixem a sua contribuição. Então, não precisamos verificar com maus olhos, assim, todas essas questões, né? É o mundo do trabalho e elas perpassam por essa questão de uma mão de obra mais barata. Por outro lado, a gente precisa considerar que o aluno deve ficar também interessado por ali estar, né, tendo a oportunidade de realizar o seu labor, desenvolvendo novas, né, habilidades, adquirindo novos conhecimentos e colocando em prática aqueles que ele já efetivou, né, já adquiriu. Então, assim, realmente é um ambiente, é um tema que nos gera muitas questões, não é? E temos muitas perspectivas, é preciso se olhar de diferentes ângulos. Agora, sobretudo, né, doutora Guadalupe, assim, eu quero elogiar realmente o trabalho, né, do Ministério Público nessa fiscalização e louvar, não é, essas ações que não podem, né, de forma alguma ter essa questão aí
do trabalho escravo, obviamente, né? Então louvar aí o trabalho de vocês. E por último, talvez aqui fazendo uma última reflexão da sua fala, doutora Guadalupe, é dizer que, de fato, né, as instituições de ensino superior, elas têm esse grande papel, né, de acompanhar o estágio, as unidades concedentes de estágio, e essa é uma tarefa muito árdua. Ela não é fácil, principalmente para uma instituição que é grande, tem um volume de alunos muito, muito alto, não é? Então, dizer que esse acompanhamento ele também se dá pelo ator aluno. O aluno também nos ajuda quando ele denuncia uma instituição, né, uma unidade concedente na qual não está considerando esses direitos básicos deles, por exemplo. Então, realmente uma união de forças, né, para que essa prática, essa atividade prática se dê da melhor forma. E ela realmente, como eu dizia, ela é complexa demais, porque nós temos em diferentes áreas de ensino, diferentes ambientes de prática e diferentes especificidades. Então, realmente, para uma instituição de ensino, a gente precisa ter esse olhar, inclusive, com essas peculiaridades pelas áreas. Então, assim, dizer realmente, mais uma vez, agradecer a sua magnífica palestra, doutora Guadalupe, e dizer também que estou muito satisfeita de estar aqui compartilhando aí desses bons exemplos que estão sendo nos passados e poder dialogar aqui com todos. Professor Gerson. Professora Carolina, muito obrigado. Só pegando aqui a sua carona e pegando a carona também da professora Osileia, eu quero dizer que eu era o exímio datilógrafo. Era necessário antigamente, né? A gente fazia curso de datilografia. Eu sei que a professora também não se lembra não, que ela é muito novinha. Mas eu lembro que nos cursos de datilografia a gente precisava fazer, eu acho que era um mínimo de 140 toques por minuto. Era 140 toques. Aquele pessoal mais exímio conseguia 160, alguns chegavam a 180. Eu lembro que tinha alguns mais aloprados que conseguiam 200 toques, né, por minuto. Era uma coisa extraordinária, né? E eu conseguia 160 com uma certa tranquilidade, né? Conseguia 160 toques por minuto. Tinha feito a velha datilografia, treinava muito. Eu fiz os concursos públicos que precisavam de datilografia. Na época, era o que se esperava de um profissional. E os alunos, os estagiários também, desde cedo, já tinham que começar a aprender datilografia. O que envolvia, obviamente, digitar com os 10 dedos, né? Rapidamente com os 10 dedos. Todos os 10 dedos tinham utilidade. Aí depois acompanhei que os anúncios de emprego mudaram para acrescentar. Aí eu já estava empregado, não precisava mais ter essa qualidade, né? Essa necessidade. Mas os anúncios de emprego eram para quem tinha algum conhecimento de Word. Eita, é preciso ter conhecimento de Word. E tempos depois, logo mais, os anúncios de emprego exigiam que os candidatos e candidatas tivessem conhecimento de Excel. Então já era um outro nível, não precisava mais, não era bastante apenas o conhecimento de Word, era de Excel. E foram, né? Estou pegando só uma história recente, né? Agora, imagine, hoje é exigência que se tenha conhecimento de IA. Aí é conhecimento necessário. E as escolas precisam, então, trabalhar com seus alunos e alunas para explicar o que é IA. Porque a IA ela pode ser utilizada de um modo irresponsável não no sentido maldoso da palavra, mas no sentido de que a pessoa não tem a responsabilidade pelo que está fazendo, né? Atribui tudo à IA. Então, eu preciso ensinar os alunos como manusear a IA
de uma forma responsável e de uma forma competente. A IA é um instrumento, e como instrumento é preciso saber manusear. É como um carro. A gente precisa hoje dirigir um carro. Hoje em dia não tem mais condições de a gente viver sem um carro. Hoje em dia é praticamente uma necessidade. Mas para dirigir um carro é preciso ter uma habilitação. E essa habilitação precisa de um treinamento antes, né, de um conhecimento. Então, a mesma coisa com a IA, não com a mesma formalidade de um carro, porque não é preciso ter uma habilitação para a IA, ao menos por enquanto não. Talvez mais no futuro tenhamos, porque a IA ela vai evoluir. E talvez para a prática de algumas IAs, precisemos ter uma habilitação, não é? Mas por enquanto não. Mas o conhecimento, sim. A habilidade de trabalhar com a IA é uma necessidade hoje dos alunos, é uma necessidade dos estagiários e estagiárias, é uma necessidade dos profissionais hoje em dia. Mas precisa saber manusear a IA. Né? Então, e precisa, para manusear a IA, é interessante como as coisas são, professora Caroline, e os demais que estão ouvindo, professora Guadalupe, professora Osileia e demais colegas aqui de auditório, né, de público, é como se fosse um ciclo vicioso. Para saber manusear a IA, é preciso saber escrever para que a IA saiba escrever. Né? Então, é preciso saber escrever um prompt bem feito para que a IA escreva uma resposta adequada. Se o aluno ou a aluna, se quem estiver manuseando a IA, o usuário, não souber fazer um prompt bem feito, a IA não vai dar uma resposta bem feita. É por isso que tem já a engenharia de prompt, né? Existem as engenharias de prompt, que é um ramo aí que está em desenvolvimento, né? Já bastante evoluído, que tem ainda muito a evoluir. Eu estava vendo uma jurisprudência, agora faz pouco tempo, né? Me mandaram, até procurei, não achei mais, mas vou encontrar, de uma decisão de um tribunal que concedeu os direitos autorais a uma pessoa que tinha feito a imagem por IA. Porque se entendeu que para se obter uma imagem bonita, adequada, apropriada por IA, é preciso ter um prompt muito bem feito, muito bem elaborado, porque a IA por si só ela não funciona sozinha. Então, ela é uma resposta a um prompt. E essa resposta ao prompt requer uma habilidade de elaboração de um prompt. Então, requer uma criatividade na elaboração do prompt. Para se ter uma imagem muito bem feita, perfeita, é preciso ter um prompt muito bem elaborado. Aí é onde entra o direito autoral da pessoa. Então, a pessoa que conseguiu uma imagem pela IA com determinado grau de perfeição ou determinado grau de estética, né, bonita esteticamente, essa pessoa tem direito a receber os seus direitos autorais em cima da imagem, né? Então, tem direitos autorais. E foi uma decisão de um tribunal que eu ainda vou atrás novamente, me mandaram, eu achei interessante, e vou atrás outra vez dessa decisão. Até para eu compartilhar também com meus alunos, né? Eu digo para os meus alunos ainda, semana passada, perguntaram o que era, se eu era a favor da IA, né? Claro que sou a favor da IA, mas de uma forma responsável e desde que saiba manusear a IA. Porque para quem não sabe manusear a IA, o primeiro comando que der, a IA responde errado e a pessoa vai dizer, a IA está errada, não é? Sem fazer o juízo crítico do prompt que foi feito, né? Isso não quer dizer que a IA seja perfeita, né? Tem muita coisa a avançar. Mas, com certeza, no mercado de trabalho, hoje é exigência a IA. A Magazine Luiza, ela patrocinou agora, por 12 meses, né? Um ano, um grupo de trabalhadores, trabalhar para ela, foram contratados a uma mensalidade de R$10 mil por mês, só para esses trabalhadores se qualificarem, se habilitarem no uso da IA para a Magazine Luiza. Após os 12 meses de habilitação em IA,
é que esses trabalhadores, se forem aprovados nesse período, eles serão contratados em definitivo. Mas significa dizer, isso estou colocando só uma empresa, mas não foi só ela não. Várias empresas estão com projetos semelhantes, qualificando trabalhadores, habilitando-os para um mercado de trabalho que está se abrindo, uma nova realidade que está aí na nossa porta, né? Então, tem muitos grupos econômicos que estão investindo pesado em inteligência artificial. E eu sou das antigas, né? Então eu ainda sinto, já começo a sentir, professora Carol, dificuldade em algumas tecnologias que não são da minha época. Então eu sinto dificuldades. Algumas coisas eu tenho 2 técnicos lá em casa, né? As minhas filhas, uma tem 18 anos, né? Rapidinho elas desenrolam tudo que tem ali de tecnologia. Ah, papai, isso é assim, tal, ela desenrola bem rapidinho. Então elas sentem uma facilidade muito maior do que eu. E os anos vão se passar e vão sentir mais dificuldade com as novas tecnologias. E os jovens que hoje estão se deparando com a IA, lembre-se, essa IA que a gente tem hoje, que não é propriamente uma inteligência artificial, é só uma inteligência de análise de dados. Ainda não temos uma inteligência artificial no sentido próprio da palavra, mas vai vir, vai chegar. E os jovens precisam estar preparados para essas novas tecnologias. O que entendemos hoje por IA foi um passo, um salto assim, imenso no que nós temos de tecnologias. Mas é um passo curto, no sentido de que outras tecnologias vão suceder com uma rapidez muito maior. E se os jovens hoje não tiverem a cabeça aberta para compreender essas novas tecnologias, e a dificuldade que hoje eu sinto, os jovens de hoje, em 10, 15 anos, vão sentir também com as tecnologias que estão chegando. Então é preciso estar muito preparado para essas tecnologias que estão afetando o mercado de trabalho e vão afetar mais ainda o mercado de trabalho. Ora porque vão reduzir postos de trabalho, ora porque vão exigir novas habilidades no mercado de trabalho, né? Vão exigir novas habilidades em todos os campos, na medicina, na engenharia, no direito, em todos os campos. Essas novas habilidades vão ser necessárias, de alguma forma ou de outra forma, né? Então, fica aí, amanhã nós teremos uma palestra magnífica no professor Jorge Malstein, que será exatamente sobre o uso da inteligência artificial. O professor é juiz federal, que já vem utilizando a IA já faz tempo, e tem uma larga experiência já em cursos, vem ministrando cursos a esse respeito, estão todos e todas convidadas para amanhã. Não só para a palestra do professor Jorge Malstein, mas também para as palestras que se seguirão, inclusive sobre as práticas no estágio, as legais, as ilegais, e o combate que o Ministério Público do Trabalho e o Ministério do Trabalho e Emprego, através da sua fiscalização, vem realizando para combater essas ilegalidades que ocorrem ainda no mundo do estágio. Muito obrigado. Estão encerradas, então, as atividades deste primeiro dia do 2º Seminário Nacional de Estágio, Desafios de Inclusão Social e Digital. Agradecemos a participação de todas e todos e nos encontramos amanhã a partir das 9 horas. Um ótimo final de tarde.